É isso mesmo, Guto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, o animal de estimação de um homem morreu queimado aqui em Campo Grande na tarde deste domingo. O incêndio aconteceu no Jardim Morenão, aqui na capital, e por pouco as chamas não se alastraram e alcançaram a casa vizinha. De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o barraco tinha cerca de 15 metros quadrados e foi totalmente destruído pelo fogo. O cachorro estava amarrado e por isso não conseguiu fugir. A morte do animal foi confirmada pelos bombeiros. Ao todo, foram utilizados 2.000 litros de água para conter as chamas. A divisória do barraco ao lado foi atingida, mas o incêndio foi controlado antes que a chama pudesse alcançar a casa vizinha. O dono do barraco estava no local e a suspeita é que ele tenha colocado fogo, ele tenha provocado o incêndio. Uma testemunha teria dito à polícia que pouco tempo antes do incêndio acontecer, o morador teria ido à casa dela e dito que colocaria fogo em tudo. O homem, identificado apenas como Marcelo, tem 44 anos e morava no local há cerca de 8 meses. Vizinhos contam que a área onde ficava o barraco pertence a um pastor evangélico e foi cedida a Marcelo e ao pai, que viviam em situação de rua. De acordo com o boletim de ocorrências, o caso foi registrado na DEPAC-CEPOL como incêndio e maus tratos a animal. A perícia agora trabalha para identificar como começaram as chamas, como se deu esse incêndio, e nós seguiremos acompanhando todos os desdobramentos deste caso. E nós voltamos na programação da TV Guarandi com as informações assim que as tivermos. A família chora a despedida de Maria Clara, a recém-nascida que a mãe não vai ter a chance de ver crescer. Ela foi velada e sepultada na aldeia Jaguapiru, na reserva indígena de Dourados, onde moram os pais. A morte da bebê é investigada pela Polícia Civil após o pai registrar um boletim de ocorrência, alegando negligência por parte do HUFGD, Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Ele também fez uma denúncia na ouvidoria da instituição pedindo explicações. Cleiton conta que a esposa Ivanir Astúrio Espíndola deu entrada na maternidade por volta de 11 horas da manhã de quinta-feira, com dores fortes. Já ele chegou no hospital por volta das 7 da noite e teria pedido providências sobre a situação da esposa, grávida de 40 semanas. O marido relata que pediu por uma cesárea, já que Ivanir não tinha dilatação para o parto normal. Do horário que ela tinha sido lá atendida e estava em avaliação. Aí tá, eu cheguei lá. Eu pedi pra eles uma posição lá, né? Porque a mulher tava lá se retorcendo de dor, querendo nascer, né? Tudo pré-natal, tudo bebê perfeitinho, pronto pra nascer. E foram enrolando, e deixando a avaliação, e daqui, dando uma olhada e nada. Quando resolveram dar um certo horário de fazer uma cesárea, aí fez, mas já era tarde. Ele conta que Ivanir foi encaminhada para o centro cirúrgico do hospital por volta de 11 horas da noite para a realização do parto. À 00:30 de sexta-feira, os médicos constataram a morte do bebê. No atestado de óbito são relatadas como causas uma insuficiência respiratória e a aspiração de mecônio, que é um material produzido pelo intestino antes do nascimento. O caso é tratado pela Polícia Civil como morte a esclarecer. Já o HU alega que ainda não foi notificado a respeito do registro do boletim de ocorrência ou possível abertura de investigação. O Hospital Universitário informou em nota que foram realizados exames que não indicavam cesárea de emergência na paciente e que a mãe ficou monitorada integralmente até dar à luz. A maternidade do HU é referência para mais de 34 municípios da macro-região de Dourados, para partos de alto risco e risco habitual, uma vez que não há outra unidade no SUS para esse perfil de paciente. A Maria Clara não é a primeira bebê da família a morrer no hospital. A avó da criança, que é mãe de Cleiton, relata que a filha Janaína passou por uma situação bem parecida em julho do ano passado. Perdi a minha neta da minha filha, hoje é do meu filho. E no mesmo hospital. Justiça para eles tratar os índios como ser humano, tratar índio como uma pessoa civilizada, porque eu me considero índia, mas trata com amor, não trata igual animal. É isso que eu quero, é justiça. Poderia ser assunto repetido, mas não é. Acidentes com pedestres continuam acontecendo e muitos deles têm se resultado em morte, como o caso do Ideu Nishiaki,
que aos 85 anos morreu atropelado na Avenida Ceará após ser atingido por um motoboy enquanto atravessava a avenida. A Avenida Ceará, ela tem todo aquele meio no qual é zebrado e proibido conversões por cima da mesma ou então circulação. Você sabia que é gravíssimo ali? A multa é mais ou menos R$ 880 e por desconhecimento acabamos provocando acidentes. A Ceará é bem sinalizada, conversões à esquerda, não transponha aquele espaço. É como se fosse um canteiro virtual. Faça o laço, acesse corretamente as vias e assim protegeremos todos nós que circulamos pela cidade de Campo Grande. E os dados cada vez mais alarmantes. De todos os acidentes que acontecem em Campo Grande, 28% deles têm pedestres como vítimas fatais. De janeiro a outubro deste ano, no trânsito, 12 pedestres morreram. E os acidentes não têm acontecido só na Avenida Ceará. O seu Barnabé de Moraes, por exemplo, tinha 77 anos e veio a óbito após ser atropelado no bairro Jardim Centro-Oeste. Já o idoso Luiz Carlos Espíndola Ribeiro, de 74 anos, foi atropelado e morto por uma motocicleta na Avenida Calógeras. Criança não tem essa percepção de distância e o idoso, ele não vira o pescoço como nós temos essa mobilidade, ele acaba virando todo o corpo. Então, mais do que dizer como idosos devem andar pelas vias, que sim, sempre acompanhado de um adulto, assim como as crianças, nós devemos também, enquanto condutores, muito importante esse cuidado. A educadora ainda deixa um alerta para os pedestres quando forem fazer as travessias nas avenidas. Todos nós somos pedestres. O que nós precisamos? Atravesse, por favor, em local mais apropriado, onde houver faixa de pedestres e quando o semáforo estiver vermelho para os carros. Mas não tire o olho nunca da via, mantenha contato visual com os veículos. Onde não é possível atravessar em faixas de pedestres, aí sim você espere todos os veículos passarem antes de iniciar a travessia, em linha reta e passos firmes. Lembrando que faixa de pedestres não é uma redoma de vidro completamente protegida. Mantenha, sim, os olhos nos veículos, no condutor. As nuvens carregadas no céu denunciam que a chuva está próxima de cair. E junto, um fenômeno que é naturalmente produzido durante este período, o raio. O raio, basicamente, é uma descarga elétrica. Então, quando você tem troca de carga, né, entre as nuvens carregadas e a atmosfera, é onde acontece esse raio, que seria essa descarga sendo passada para cá, para a nossa atmosfera, atingindo o solo. Basicamente, o trovão está associado ao som que essa corrente elétrica emite ao entrar nessa atmosfera. Então, e o raio de luz, que seria o relâmpago, que é isso que a gente vê, basicamente é a luz, né, é a radiação dessa corrente elétrica entrando na atmosfera. Resumidamente, seria isso. Então, quando a gente observa o relâmpago, depois de alguns segundos a gente consegue ouvir o trovão. Ainda de acordo com Wilson, dependendo de onde cai, a descarga elétrica tem grande poder destrutivo. Com isso, pessoas que moram em locais mais vulneráveis são as mais prejudicadas. Essa ideia de campos abertos, sempre ter mais incidência de raio, é bem comum devido a essas condições, por exemplo, de a gente ter árvores muito altas, onde consiga transmitir e puxar essa corrente. Há uma porcentagem em torno mais ou menos de 20% de acidentes que ocorrem, mesmo as pessoas estando dentro da residência. Porque quando cai próximo à residência um raio, e esse raio tem uma alta intensidade, isso pode atingir a rede elétrica da residência e aí isso sobrecarregar a rede elétrica que está dimensionada ali por uma certa quantidade, né, de tensão, de corrente, e aí isso aí pode queimar eletrodoméstico e até gerar um incêndio ou até mesmo, né, dar um choque elétrico em alguém que está ali dentro. Semana passada, durante um temporal, a casa de uma família indígena, localizada no assentamento Nhuverá, na região sul de Dourados, foi atingida por um raio. A família estava abrigada dentro da residência, mas estas duas meninas ficaram feridas e foram encaminhadas conscientes por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU para o Hospital da Vida. Durante uma tempestade, o raio leva em torno de meio segundo para cair. O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo, cerca de 78 milhões
por ano. Tirando os para-raios, pouco pode ser feito para se proteger deste fenômeno da natureza. Mas seguindo algumas orientações, é possível sim diminuir os prejuízos causados pelas descargas elétricas. Bom, o que a gente tem que fazer durante uma tempestade é procurar abrigo mesmo. Não ficar em campos abertos, não ficar, por exemplo, dentro de piscina, dentro de rios, córregos ou praias, né, se for o caso. E procurar sempre ficar em casa, em caso de tempestade, não sair, e lugar fechado, abrigo, porque árvore, por exemplo, a gente chama de seria um ponto onde puxaria esse raio, onde seria mais fácil de conseguir essa transmissão, né, de corrente elétrica. 94% dos municípios de Mato Grosso do Sul há meses continuam com a falta de medicamentos. A escassez é tanta que é sentida não só na rede pública, mas como também na rede privada. A gente está tendo muita falta de algumas apresentações, né, nas distribuidoras que abastecem o estado, principalmente de alguns xaropes, algumas suspensões, né, e alguma falta de matéria-prima também. No caso dos antibióticos, né, o que a gente sugere é que o paciente retorne ao médico, né, e solicite a substituição desse princípio ativo, devido à falta no mercado mesmo. Com as mudanças climáticas, a procura por remédios para doenças respiratórias se tornou frequente. Mas o que preocupa é a falta de medicamento para o tratamento da doença de Parkinson. É uma única indústria que produz e ela não tem esse ativo. Então a gente tem percebido que as pessoas estão deixando o tratamento, né, por falta do medicamento mesmo na prateleira. Então, infelizmente, é uma busca mesmo. Quem tiver condições de procurar nos bairros, quem tiver algum parente que more fora da nossa região, que possa comprar esse medicamento e encaminhar, infelizmente é uma falta nacional e a gente vai ter que lidar com esses problemas. É um princípio ativo que a manipulação não tem, então também é uma porta que se fecha para que a população consiga dar continuidade. O remédio manipulado está sendo uma ótima alternativa para driblar a falta de medicação. 85% de tudo aquilo que é colocado em receita pelo prescritor, com a diferença que ela vem com o nome do princípio ativo, né? O medicamento encontrado em farmácias artesanais e drogarias tem a mesma composição química e eficácia no resultado. A diferença é o método de produção. A diferença é mais na maneira como eles são produzidos. A matéria-prima, muitas vezes, vem do mesmo fornecedor até, de importação. Mas, na farmácia magistral de manipulação, a gente faz conforme uma dose personalizada, quantidade que o médico quiser, né, colocar ali na prescrição. Então, a gente pode evitar desperdícios e ter ali um medicamento personalizado com a dose determinada para aquele paciente especificamente. Aqui onde estamos é o laboratório que faz a manipulação. Nesse momento, a equipe está fazendo a pesagem para não errar as medidas e depois colocam o medicamento no pote. Nós tivemos um aumento significativo nesses tempos em algumas classes de medicamentos, principalmente os antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos. Alguns que estiveram em falta na indústria, a gente tem tido um aumento na procura por eles, e, por consequência dessa falta, e a gente tem conseguido atender sim. Começa a valer a partir do dia 1º de novembro a nova regra para a venda de carne moída em todo o território nacional. Entre as novidades está que a matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne, sem misturas de ossos, pele, cartilagem ou similares. Fica proibido também a utilização de carne industrial e miúdos. A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 graus e 4 graus. E a carne moída congelada a temperatura máxima de menos 12 graus. O produto não poderá sair do equipamento de moagem com temperatura superior a 7 graus e deve ser submetido imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento rápido. Esse auditor da Vigilância Sanitária explica que a mudança impactará mais a indústria do que o consumidor. A legislação ela traz mais novidades para a indústria, né, de como que ela vai adequar a questão de rotulagem dos seus produtos e colocar à venda. Para isso ela vai ter até 1 ano para fazer esse tipo de legislação. Porém, as novas empresas do ramo industrial que forem realizar a produção de carne moída, ela já começa a obrigatoriedade dela no próximo dia 1º de novembro.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a medida é para garantir segurança e qualidade aos consumidores. Os empreendimentos registrados no mapa terão um prazo de 1 ano para se adequar às novas regras. A indústria ela tem a necessidade de fabricação de rótulo, né? Tem série de procedimentos internos, então nesse entendimento acho que o Ministério da Agricultura dá esse prazo para ela se adequar, então do ponto de vista sanitário não tem um impacto tão grande. Os consumidores do produto podem ficar descansados, pois a nova legislação não afetará aqueles que têm o hábito de chegar no balcão do açougue, escolher o corte e pedir para moer na hora. A moagem da carne moída feita à vista do consumidor no ato da venda, ela continua normal. Lembrando que no estado de Mato Grosso do Sul, desde 2010, a moagem prévia da carne moída para a exposição à venda ela é proibida. Então, o que o consumidor tem que se atentar quando encontra uma carne moída na gôndola do supermercado? Primeiro, se ela tem no máximo 1 quilo. Acima de 1 quilo é proibida a comercialização no território nacional em estabelecimentos varejistas. O produto tendo 1 quilo, vai identificar se o produto está dentro da temperatura indicada pelo fabricante, se ele é resfriado ou congelado. E principalmente se possui o selo de inspeção prévia do órgão veterinário responsável, seja ele o Serviço de Inspeção Municipal ou seja ele o Serviço de Inspeção Federal ou Estadual. O índice de endividamento dos campograndenses voltou a subir no mês de setembro deste ano. São 61,9% de endividados na capital, contra 59,7% no mês de agosto. Ao primeiro momento, isso assusta, mas esta economista aponta as diferenças entre o endividamento e a inadimplência. Uma coisa é você comprar parcelado, outra coisa é você conseguir pagar em dia as parcelas. E isso aumentou um pouquinho também, mas proporcionalmente o tanto que aumentou o número de endividados. Então, e se a gente olhar em relação ao ano de 2021, esse valor é menor. Já os endividados com as contas em atraso correspondem a 27,7%. E os que não terão condições de pagar as dívidas somam 12,6%. Mesmo assim, Regiane explica que este não é o número que inicialmente apresenta preocupação. Ainda não é preocupante, por quê? Porque nós estamos num patamar menor que o ano anterior, menor que a questão nível Brasil, então assim, nós não estamos com números preocupantes, mas o consumidor ele tem que estar sempre atento ao percentual da renda dele que ele está comprometendo com essas parcelas. Com 67,2% do total, o cartão de crédito continua sendo o principal motivo do endividamento do campograndense. Na sequência, vem os carnês, financiamentos de carros, casas e também o crédito pessoal. A economista ainda explica como deve ser a relação do consumidor com o cartão de crédito para que ele não caia em inadimplência. Que funciona hoje no mercado, né? Poucas pessoas andam com dinheiro no bolso e geralmente é cartão de débito e crédito. E tem outros fatores, né? Até mesmo tem pessoas que se organizam para comprar no cartão de crédito e usar o rendimento para pagar a fatura do cartão, até mesmo para pontuação ou por conta da própria organização financeira, né? Agora, a questão é a educação financeira, né? A pessoa não pode comprometer muito mais que 30% da sua renda, tendo em vista os custos, né, fixos que a pessoa tem em relação à moradia, alimentação, os serviços básicos, né? Então, é importante que tenha essa preocupação em relação à fatura, à parcela de cartão de crédito, sim. A secretária escolar Maria Aparecida já teve uma má relação com o cartão de crédito, mas mesmo assim não deixou de utilizar. A gente liga lá, parcela bonitinho e consegue pagar sim. Só que daí, lógico, você paga, né, muito mais do que muito mais do que a fatura, né? Mas o importante é limpar o nome, né? Ficar com o nome limpo na praça. A gente sabendo lidar com, vamos dizer assim, com limite, né? É lógico que a gente tem um limite lá de 10 mil, não vai gastar tudo, né? Até porque se a gente ter esse ganho no mês, aí tudo bem, né? Mas como a gente não tem, então a gente vai
devagarzinho.